Todas as manhãs, antes da loja abrir, Samuel Carter deixou uma sacola de comida e um café quente na porta de entrada para uma mulher que estava parada em silêncio na esquina. Ela nunca pediu nada. Ela nunca falou. Seus olhos carregavam um tipo de exaustão que vem de ser invisível por muito tempo. Samuel nunca questionou isso. Ele simplesmente aparecia todos os dias. Um único dia da maneira que pessoas decentes fazem quando ninguém está olhando. Então, em um dia chuvoso. De manhã, a porta se abriu de repente. Um homem de terno sob medida entrou, ladeado por 4 guarda-costas de preto. Ele olhou diretamente para a frente. No balcão e perguntou, quem é Samuel Carter? Mas esse momento não aconteceu. Do nada. Tudo começou semanas antes, em aquele tipo de silêncio que ninguém percebe. Até que já tenha se tornado algo maior. Samuel Carter tinha 32 anos. E estava trabalhando no turno da manhã. Trabalhei no Langford's Coffee por quase 3 anos. A loja ficava em uma rua estreita no sul. Boston, espremida entre uma lavanderia e uma barbearia fechada. Não era o tipo de lugar que atraía turistas ou críticos. Sobreviveu graças a frequentadores assíduos, trabalhadores da construção civil, antes amanhecer, enfermeiras após turnos noturnos, algumas aposentados que vinham mais pela rotina do que o café. Sr. Langford, o proprietário era um homem na casa dos 60 anos que administrava. Ele fez parecer que ainda era 1985. Ele não fez isso. Acredita em renovações, bônus de fidelidade ou segundas chances. Samuel não tinha. Reclamar. Ele não tinha condições. Todo mundo dólar daquele caixa foi para aluguel, compras de supermercado e manter as luzes acesas. Em um apartamento de um quarto que ele dividia. Com seu filho de 5 anos, ele havia sem esposa, sem rede de segurança familiar, sem apoio. Plano. Apenas o alarme às 4h15 todos os dias de manhã, a viagem de ônibus no escuro, e o cheiro de café moído antes do sol nasceu. Ele devia 3 meses de conta médica referente à pneumonia que ele teve. O inverno anterior e a coleção à agência começou a ligar 2 vezes por semana. Mas Samuel continuou aparecendo. Esse foi uma coisa que ele sabia fazer, era aparecer. Mantenha a cabeça baixa e não faça barulho. A primeira vez que ele a notou, foi uma terça-feira, início de outubro. Ela estava em pé perto da esquina do prédio, perto o suficiente da entrada para ser visível, mas suficientemente distante para não bloquear o caminho de qualquer pessoa. Seu casaco estava desbotado. Verde-oliva, muito fino para a estação. Seus sapatos já tinham sido brancos, talvez há muito tempo atrás. Ela não segurava nenhuma placa. Ela não estendeu a mão. Ela simplesmente ficou parada. Ali, com os braços cruzados sobre o peito, observando a calçada como se estivesse esperando por algo que nunca iria acontecer chegar. Seu nome, no entanto, é Samuel. Grace não aprenderia isso por um tempo. Whitmore, e havia algo sobre a maneira como ela se portava, ombros reto, mesmo quando o vento batia forte, que lhe disse que ela não estava acostumada com estar do lado errado da porta. Na manhã seguinte, Samuel chegou cedo. Ele tirou um bagel de gergelim fresquinho do bandeja antes de ser exposta, embrulhada. Coloquei em um guardanapo de papel e despejei um pouco. Café com 2 colheres de açúcar. Ele colocou ambas dentro de um saco de papel pardo e coloque-o perto da entrada lateral ao lado da lixeira onde ela costumava ficar. Ele não disse nada. Nada. Ele não fez contato visual. Ele simplesmente deixei lá e voltei para dentro, tipo. Ele estava levando o lixo para fora. Era assim, fica mais fácil para os dois. Grace, ela pegou a sacola. Não disse obrigada. Ela não olhou pela janela. Ela peguei assim que ele se afastou. E se mudou para um banco do outro lado da rua. No dia seguinte, Samuel fez a mesma coisa. Igual. Sacola, mesmo lugar. Desta vez ele colocou um muffin em vez de bagel e escorregou um cupom de desconto do caixa por dentro.
Era o tipo de cupom que eles deu aos clientes fiéis um desconto de $2. Qualquer pedido. Ele cobriu a diferença. A partir de suas próprias dicas. Ninguém perguntou de onde era. Foi. Ninguém estava pagando tanto. Atenção, exceto Derek. Derek era o outro trabalhador do turno da manhã, um jovem de 26 anos que falava demais e limpou muito pouco. Ele percebeu rotina na primeira semana. Uma de manhã, enquanto Samuel estava limpando, Derek se inclinou sobre o balcão e disse: "Você sabe que ela está por aí de novo, né? Aquela mulher, todos os dias." Samuel não olhei para cima. Derek continuou andando. "Eu estou só dizendo, cara. Você começa a alimentar os vira-latas, não vão embora. Langfords ele acabará percebendo." Samuel definiu. Ela baixou o pano e disse: "Ela não é uma vadio." Derek levantou as duas mãos e ele recuou, mas sua expressão deixou isso bem claro. Ficou claro que ele ainda não tinha terminado de pensar sobre isso. Na segunda semana, Grace já havia começado a aceno de cabeça. Não um reconhecimento completo, apenas uma pequena inclinação da cabeça quando Samuel a colocou a bolsa perto da porta lateral. Uma vez numa manhã particularmente fria, ela aparecia diretamente para ele através do vidro. Dela os olhos estavam cansados, mas focados, daquele jeito. De um olhar que carregava mais peso do que as palavras da maioria das pessoas. Samuel assentiu com a cabeça. Foi só isso. Sem conversa, sem nomes. Sem história, apenas duas pessoas em lados opostos. Lados de uma janela, ambos tentando chegar durante a manhã. Ele não sabia por quê. Isso era importante para ele. Talvez fosse porque ele sabia o que era se sentir mal faltando um mês para estar naquele mesmo lugar. Canto. Talvez fosse mais simples do que isso. Talvez ele simplesmente não quisesse ser esse tipo de pessoa. Do homem que desviou o olhar. Pelo terceiro na semana passada, Derek havia mencionado isso ao Sr. Langford, não como uma queixa formal, apenas um comentário passageiro enquanto reabasteço o estoque. Guardanapos. Sam tem deixado comida exposta para aquela mulher sem teto de novo. Langford no início, não disse muita coisa. Mas no dia seguinte, ele chamou Samuel para um canto. Antes do início do turno. "Eu não estou a administrar um abrigo, Carter. Eu tenho negócios. Você quer ser generoso. Seja. No seu próprio tempo e com a sua própria comida." Samuel assentiu com a cabeça e não disse nada. Isso. À tarde, ele comprou uma caixa de granola. Barras da mercearia da esquina com as suas próprias dinheiro. Na manhã seguinte, o saco de papel pardo estava lá de novo. Mesmo lugar, mesma hora. Ele simplesmente parou de usar qualquer coisa da loja. Então, certa manhã, Grace não estava ali. Samuel colocou a sacola no chão. Ele ficou no lugar de sempre e esperou. Ele verificou a esquina. Ele olhou para o outro lado da rua. O banco estava vazio. A calçada estava limpa. Sem casaco verde-oliva. Sem sapatos gastos. Sem silêncio. Figura cruzando os braços contra o vento. Ele disse a si mesmo que isso não significava nada. Qualquer coisa. As pessoas se movem. As pessoas desaparecem. É isso que as cidades fazem. Elas engolem pessoas inteiras e nunca as devolvem. Mas algo estava errado em seu peito. Um zumbido baixo de preocupação que ele não conseguia nomear. Ou sacudir. Na manhã seguinte, ela ainda não estava lá. Samuel fez o café. De qualquer forma, e deixou perto da porta, bem na entrada. Caso. Ficou intocado até o meio-dia, quando ele jogou fora. Derek notou a sacola. Ainda sentada lá, com um sorriso irônico, mas não disse nada. Langford não parecia. "Não me importo de qualquer forma." A única pessoa que notaram a ausência de Grace como algo que realmente importava era aquela pessoa que não tinha como encontrá-la. No terceiro dia,
Pouco depois das 7h30, pela manhã, a porta da frente da casa de Langford, a xícara de café foi aberta com força suficiente para fazer o sino acima dele bateu contra o vidro. Um homem caminhava na faixa dos 50 anos, aço cabelo grisalho terno cinza que provavelmente custou mais do que Samuel ganhou em 2 meses. Atrás dele estavam 4 homens em jaquetas pretas combinando, mãos cruzadas diante deles, rostos inexpressivos. Os clientes mais próximos da porta ficaram em silêncio. Derek parou no meio do serviço. Até Langford, que vinha discutindo com o fornecedor sobre o telefone, desligou lentamente. O homem de terno não olhou para o cardápio. Ele olhou para a vitrine de doces. Caminhou diretamente no balcão, colocou uma das mãos plano na superfície, e disse, eu sou procurando por Samuel Carter. Samuel estava em pé a 90 centímetros de distância, segurando um pano úmido e uma bandeja de ônibus meio vazia. Cada par de todos os olhares na loja se voltaram para ele. Ele se preparou. Abaixou a bandeja lentamente, endireitou-se. Avental, e disse, esse sou eu. O homem observou por um momento, não com hostilidade, mas com a precisão olhar avaliador de alguém acostumado a ele consegue ler as pessoas em segundos. Então ele enfiou a mão no casaco e tirou um cartão de visita. Meu nome é Philip Hargrove. Sou advogado. Precisamos de falar sobre Grace Whitmore. Samuel sentiu o chão cedeu ligeiramente sob seus pés. Embora nada tivesse se movido. Ele não reconhece o sobrenome, mas o primeiro nome não. Nome que caiu em algum lugar profundo e imediatamente. Ele olhou para os 4 homens. Atrás de Hargrove, depois de volta ao cartão. Não entendo, disse ele. Felipe Hargrove enfiou o cartão no bolso de Samuel. Bolso do avental e disse, você vai. O escritório de Langford era pouco mais de um cômodo. Como um armário de armazenamento com uma escrivaninha enfiada. Lá dentro, empilhado com faturas e guardanapos. Ordens. Philip Hargrove estava no centro disso como um homem que havia caminhado em 100 quartos que não foram construídos para ele e nunca ajustou sua postura. 2 dos guarda-costas aguardavam do lado de fora da porta. Os outros 2 ficaram na loja, perto da entrada como estátuas que respiravam. Samuel fechou a porta atrás de si e se inclinou contra a parede porque não havia outro lugar para ficar. Através da fina paredes, ele podia ouvir Derek sussurrando para um cliente e as palavras não foram nada claras suficiente. Advogado, guarda-costas, provavelmente está com algum tipo de problema. Philip não perdeu tempo. Abriu uma caixa de couro. Pasta e colocou uma fotografia na mesa. Mostrava uma mulher com um vestido azul marinho. Em pé ao lado de um homem mais velho em que parecia um evento para arrecadar fundos. A mulher o cabelo estava preso para trás. Sua postura. Ela compôs sua expressão com cuidado. Samuel reconheceu os olhos antes de qualquer coisa senão o mesmo olhar cansado e firme que ele tinha visto através da janela da loja todas as manhãs durante 3 semanas. Essa é ela, Samuel disse. Philip assentiu com a cabeça. Grace Whitmore. O homem ao lado dela é seu falecido pai, Richard Whitmore. Ele faleceu há 11 meses. Samuel não conhece o nome, mas do jeito que Philip disse isso, devagar, com calma, esperou, fez. Ficou claro que outras pessoas também fizeram isso. Philip explicou que a família Whitmore tinha construído um império de logística e imobiliário em todo o Nordeste ao longo de 3 décadas. Richard Whitmore deixou um testamento. E isso dividiu a família em metade. Samuel ouvia, mas quanto mais Philip ouvia, mais ele se esforçava para ouvir. Quanto mais falava, menos entendia por que alguém isso envolvia. Ele finalmente disse, dei a ela café e um bagel. Isso é isso. Eu não sei nada sobre ela. Família. Philip fechou a pasta e olhou diretamente para ele. Senhor Carter, nos últimos 11 meses, Grace foi seguido, ameaçado e expulsa de todos os lugares onde tentou. Fique. Você é a única pessoa ali. Tempo que a ajudou sem saber quem ela era. Isso importa mais do que você.
Pense. Quando Samuel voltou para fora do balcão, a loja ficou silenciosa no sentido errado. Langford estava parado ao lado do registradora, braços cruzados, observando-o como um homem, calculando quantos problemas haverá um funcionário valia a pena. Derek evitava contato visual total. Alguns clientes lançou um olhar de soslaio para Samuel. Ninguém perguntou. O que aconteceu? Ninguém precisava. Os guarda-costas saíram em fila atrás de Philip. E o sedã preto ficou parado junto ao meio-fio. Por um minuto inteiro antes de se afastar. Langford esperou até que o carro tivesse ido embora. Então disse duas palavras para Samuel: registre o ponto. Sem perguntas. Sem compaixão, apenas uma lembrança de onde Samuel estava no ordem das coisas. Naquela noite, depois pegando Eli na casa do vizinho que observava-o durante os turnos, Samuel sentava-se ao lado dele. Sentou-se à mesa da cozinha e olhou fixamente para Philip. O cartão de visitas de Agro. Ele estava no desenhando no chão com giz de cera, cantarolando algumas coisas música que ele aprendeu na creche. O apartamento era pequeno o suficiente que Samuel conseguia ver cada canto de onde ele se sentou. A torneira pingando, os empilhados contas no balcão, o casaco de inverno ele já tinha crescido demais. Tudo em este quarto fez lembrar de quão magro a linha ficava entre onde ele estava e onde Grace estava parada. Ele se virou. O cartão. No verso, Philip tinha escreveu um número de telefone e um único "ela quer falar com você". Samuel colocou o cartão na cozinha. Ele abriu a gaveta e a fechou. Ele não ligou. Naquela noite. Ele não tinha certeza do que era. Com medo. Talvez seja isso que Grace tenha. O que se precisava dele era maior do que qualquer coisa. Ele conseguia carregar. Ele tinha peso suficiente. Já. Mas deitado na cama naquela noite, ouvindo Eli respirar no quarto, ele continuava pensando no marrom. A bolsa estava intocada junto à porta lateral. O canto vazio, o casaco verde-oliva que não estava mais lá. E ele percebeu o que mais o assustava não era envolver-se. Era saber que alguém pode precisar dele e optar por. Desviei o olhar. Ele ligou na manhã seguinte. Antes do seu turno. Philip percebeu o segundo toque foi como se ele estivesse esperando. Ele deu a Samuel um endereço residencial. Hotel do outro lado da cidade, quarto andar, sala 412. Samuel saiu depois do trabalho, ainda de seu avental, com cheiro de café expresso e água de lavar louça. Um guarda-costas o encontrou no saguão e o acompanhou até o andar de cima sem uma palavra. A porta do quarto 412 já estava aberta. Grace estava sentada perto da janela. As roupas eram diferentes agora, limpas e ajustadas. Um suéter escuro e calças. Seu cabelo estava lavou e puxou para trás, mas seu rosto carregava o mesmo cansaço que Samuel. Visto todas as manhãs do lado de fora da loja, o tipo que nenhuma quantidade de roupas limpas poderia cobrir. Ela olhou para cima quando ele entrou e disse: "Sente-se, Samuel." Foi a primeira vez que ele ouviu a voz dela. Era baixo, constante e estalava no bordas, como algo que havia sido segurado juntos por muito tempo. Ele sentou-se em frente a ela, sentou-se a uma pequena mesa e contou-lhe tudo. O pai dela havia deixado 60% de herança para ela e 40% para a irmã mais velha. Irmão, Victor Whitmore. Mas o testamento também incluía uma cláusula que Grace serviria como único administrador dos bens da família. A Fundação Beneficente, que controlava Victor, tinha dezenas de milhões em ativos. Contestaram o testamento no dia seguinte ao funeral. Ele alegou que o pai deles tinha sido mentalmente incapaz, que Grace tinha o manipularam, que a fundação era uma fachada para ela controlar o dinheiro. Os tribunais ainda não haviam se pronunciado, mas Victor não estava esperando por um veredicto. Ele tinha contratado investigadores particulares para rastrear os movimentos de Grace. Ele a pressionou. O senhorio a obrigou a rescindir o contrato de arrendamento. Ele congelou o acesso dela às contas compartilhadas. Grace passou os últimos 4 meses deslocando-se entre abrigos, motel e parque-bancos,
tentando permanecer invisíveis até sua equipe jurídica poderia garantir uma audiência no tribunal. Data. Samuel ficou sentado ali, virando as mãos sobre a mesa, tentando encaixar tudo isso na versão de Grace que ele tinha conhecido, a mulher silenciosa que ficava parada do lado de fora. Uma cafeteria e aceitou um bagel sem dizer uma palavra. Por que eu? Ele perguntou. Grace olhou para ele. Do jeito que ela tinha através do vidro que uma manhã fria e disse, por que você não queria nada? Todos os outros que me ajudaram porque eles encontraram descobrir quem eu era. Você me ajudou antes de você eu conhecia. Esse é o único tipo de pessoa que eu pode confiar agora. Ela disse a ele que Philip estava preparando uma formalidade de declaração para o tribunal e ela precisava uma testemunha de caráter, alguém sem ligação com o caso para a família dela, alguém sem recursos financeiros. Motivo, alguém que pudesse testemunhar que Grace Whitmore morava na rua e ter sido tratado com dignidade básica por um estranho. Ela não estava pedindo para ele lutar a batalha dela. Ela estava pedindo para ele contar a verdade. Samuel concordou, embora a palavra sim pareceu-lhe mais pesada do que esperava. Em poucos dias, o peso dessa decisão começou a pressionar cada parte do seu vida. Tudo começou com um telefonema. Ele estava em casa esquentando sopa para ele quando o telefone dele tocou. Era de um número bloqueado. Voz masculina, calma e profissional, disse, Sr. Carter, o senhor está prestes a envolver-se em um assunto familiar que não lhe diz respeito. Eu o encorajaria a reconsiderar. A ligação caiu. Antes que Samuel pudesse responder. 2 dias mais tarde, alguém apresentou uma queixa contra o Café Langfords com a saúde da cidade e departamento. O inspetor chegou durante prancheta na mão, para a correria da manhã verificar temperaturas e data de validade, rótulos com o tipo de precisão que só aparece quando alguém está procurando por um motivo para encerrar as atividades. Langford acusou Samuel sem dizer o nome dele. Ficou parado atrás do balcão, resmungando sobre pessoas que trazem problemas através de a porta. Derek, que uma vez havia chamado graça extraviada, agora evitada por Samuel inteiramente, como se a proximidade com ele fosse um risco profissional. Depois, os rumores. Começou. Um cliente habitual mencionou para Langford que ela tinha ouvido dizer que Samuel era envolvido em um processo judicial, algo sobre uma família rica no centro da cidade. Outra disse que ela tinha visto o sedã preto estacionado do lado de fora do fazer compras 2 vezes naquela semana. Os fatos não importam. A história que as pessoas contavam a si mesmas era mais simples. Samuel era um vigarista. Homem, um tolo, ou ambos. Ninguém considerou a possibilidade de que ele fosse apenas um homem que havia deixado uma sacola de comida perto de uma porta e acidentalmente pisou em algo que ele não conseguia sair. Samuel conheceu Grace mais uma vez durante este trecho brevemente em um saguão do hotel residencial. Ela parecia melhor fisicamente, mas a voz dela era mais fina. Como a pressão do outro lado estava se apertando ao redor dela, ela também lhe disse que o povo de Victor havia contatado outros 2 potenciais candidatos. Testemunhas perante Samuel, e ambos desistiram em menos de uma semana. Eles vão te fazer desistir, ela disse. Eles vão embora, depois do seu emprego, do seu senhorio, qualquer coisa, isso torna sua vida mais difícil. Samuel olhou para ela e disse, minha vida já está difícil. Essa parte não é novidade. Grace não sorriu, mas algo mudou o olhar por trás dos olhos dela. Um lampejo de reconhecimento, talvez até alívio, de alguém que quase havia esquecido o que era parecia quando uma pessoa queria dizer o que eles disseram. O ponto de ruptura ocorreu em uma quinta-feira. Samuel chegou ao trabalho e encontrou a porta da frente estava trancada e havia um aviso colado com fita adesiva ao vidro. A cidade havia ordenado um fechamento temporário da cafeteria Langfords, aguardando uma inspeção completa, encanamento, instalações elétricas, segurança contra incêndio, tudo. Langford já estava lá dentro, de pé. Atrás do balcão, no escuro, olhando fixamente ao aviso como se tivesse pessoalmente traído. Quando Samuel entrou por trás, Langford se virou e disse,
isso é por sua causa. Samuel tentou explicar, mas Langford o interrompeu. Não me importa quem ela seja. Não me importa. Não me importo com o que você assinou ou com o que você prometido. Esta loja é tudo o que eu tenho. E se cair porque você quis seja o herói, a responsabilidade é sua. Samuel saiu do trabalho naquela manhã sem nenhum turno. Para funcionar e sem garantia de que a loja iria reabrir na segunda-feira. Ele pegou o ônibus para casa. Em silêncio, sentou-se na beira da cama, e fez as contas. O aluguel vencia em 9 dias. As contas médicas ainda estavam por vir. Ele não havia pago. Ele tinha $87 na conta corrente. Conte uma criança de 5 anos que precisava de comer 3 vezes ao dia. Tudo que ele tentaram manter unido, o emprego, a dignidade, a pequena e teimosa crença de que fazer a coisa certa não destruiria tudo. Ele estava se partindo ao meio. Naquela noite, Eli se aconchegou em seu colo. Enquanto ele estava sentado na cozinha à mesa, olhando para o nada. Papai, você está triste? Perguntou o menino. Samuel segurou o seu filho contra o peito e disse, não, amigo. Só pensando. Mas a verdade era mais feio do que isso. Ele estava pensando em ligando para Philip Hargrove e dizendo que ele estava fora. Ele estava pensando em apagar o número, esquecendo o nome Grace Whitmore e voltando a uma vida onde a decisão mais difícil que ele tomou cada questão da manhã era se deveríamos deixar um bagel ou não. Um muffin perto da porta lateral. Ele estava pensando que talvez Derek estivesse certo o tempo todo. Essa bondade nesta cidade. Foi apenas mais uma forma de perder. Ele não dormir naquela noite. Ele ficou deitado no escuro, ouvindo a respiração de Eli através do parede e correu por todas as versões de o futuro que ele podia ver. Em todos, algo se perdeu. O emprego, o tribunal. Caso, a mulher que estava do lado de fora ele confiou na loja e não disse uma palavra. Ele não conseguiu salvar tudo. Provavelmente não consegui salvar a maior parte. Mas quando o sol nasceu e o quarto ficou cinza. Com a luz do dia, Samuel se vestiu. Preparou o almoço de Eli e pegou o telefone. Ele não ligou para Philip Hargrove para desistir. Ele ligou para perguntar o que precisava. A seguir, a audiência ocorreu na manhã de terça-feira, no centro de Boston. Tribunal. Samuel nunca tinha estado lá dentro. Antes. Os tetos eram mais altos do que qualquer sala em que ele já tivesse trabalhado, e o ar tinha cheiro de madeira velha e papel. Philip Hargrove havia providenciado um vizinho para vigiar ele e enviou um carro para buscar Samuel às 6h30 da manhã. Samuel era o único que usava camisa de botões. Ele possuía, branco, ligeiramente enrugado, enfiado em calças escuras. Ele geralmente economizava para reuniões de pais e professores. Ele parecia exatamente como ele era, um trabalhador. Sentado em uma sala construída para pessoas com mais dinheiro e mais poder do que ele teria já teve. Grace sentou-se perto da frente, vestido com um blazer azul marinho e branco blusa, sua postura ereta e imóvel. Philip estava ao lado dela, dando cambalhotas. Através de uma pasta grossa com um tipo de uma calma que sugeria que ele havia feito isso 100 vezes antes. Pelo contrário, ao lado da sala estava sentado Victor Whitmore. Samuel nunca o tinha visto pessoalmente, mas ele não precisava de apresentações. Victor era alto, na faixa dos 40 anos, com o mesmo queixo que Graça, mas sem nenhum afeto. Seu advogado e a equipe ocupou uma fileira inteira. 3 advogados, 2 assistentes e um homem que parecia um investigador particular. Fingindo ser um paralegal. Victor não olhou para Grace. Ele não olhou. Olhe para qualquer pessoa. Ele sentou-se com os braços cruzados. Cruzou os olhos, olhando fixamente para frente enquanto, embora o resultado já tivesse sido decidido em uma sala onde Samuel jamais estaria convidado a entrar. A primeira hora foi moções processuais, objeções, referências a documentos que Samuel não tinha entendido. Então, o advogado principal de Victor, uma mulher de voz aguda chamada Catherine Hale, levantou-se e dirigiu a atenção para Samuel.
Ela não se dirigiu a ele com delicadeza. Ela se virou para o juiz e disse que o partido adversário havia apresentado um testemunha externa sem provas verificáveis, não há nenhuma ligação com a família Whitmore. Status profissional e sem vínculo legal, qualificação para falar sobre assuntos de personagem. Ela disse a palavra personagem. Da mesma forma que alguém poderia dizer desempenho. Então ela olhou diretamente para Samuel e pediram-lhe que explicasse com suas próprias palavras a natureza de seu relacionamento com Grace Whitmore. Samuel agarrou-se à beira do assento. Felipe o havia preparado para isso, havia disse-lhe para manter a calma, para falar, simplesmente. Para que ninguém distorça suas palavras. Mas Catherine Hale não tinha terminado. Ela fez uma folha de papel do arquivo dela e leu a partir disso, uma linha do tempo de cada interação entre Samuel e Grace, compilado de imagens de vigilância e testemunhas entrevistas. Ela destacou que Samuel havia fornecido comida e bebida para Grace em pelo menos 14 ocasiões distintas ao longo de 3 semanas. Ela observou que Samuel estava em dívida pessoal significativa. Ela sugeriu que Grace, sabendo que precisaria de um testemunha simpática, tinha deliberadamente posicionou-se do lado de fora do lugar dele. Trabalhar. Isso não é gentileza, disse Catherine, virando-se para encarar a sala. Isto é uma transação. O Sr. Carter ajudou porque disseram-lhe que haveria uma recompensa, e a Sra. Whitmore o recrutou porque ela precisava de alguém que olhasse para fora. A sala mudou de posição. Algumas pessoas na galeria sussurrou. A expressão de Victor não mudou, mas um canto do seu boca se contraiu o suficiente para sugerir satisfação. Samuel sentiu o calor subir pelas costas de seu pescoço. Ele olhou para Grace. Seu rosto estava imóvel, mas suas mãos, cruzadas sobre a mesa à sua frente, ficou branca. Os nós dos dedos. Philip Arrove se levantou. Ele não levantou nada. Sua voz. Ele não se opôs. Ele simplesmente pediu ao juiz permissão para deixar Samuel respondeu. O juiz assentiu com a cabeça. Philip se virou para Samuel e disse, o Sr. Carter disse ao tribunal o que você sabia sobre Grace Whitmore quando começou. Ofereceu-lhe comida. Samuel inclinou-se para a frente. Levemente disse, nada. Philip perguntou, você sabia o nome dela? Samuel disse, não. Philip perguntou, você sabia? Ela tinha ligações com qualquer propriedade, qualquer fortuna, alguma disputa legal. Samuel ele balançou a cabeça e disse, eu não sabia. Nada disso. Eu nem a conhecia por último. Nome até que seu cartão de visita terminasse no bolso do meu avental. Philip deixou houve um momento de silêncio, depois perguntaram, mais uma pergunta. Então por que você? Ajudá-la. Samuel olhou para o juiz. Então na sala cheia de estranhos que já tinham formado suas opiniões e disse porque ela estava parada do lado de fora em o frio e ninguém mais estava fazendo nada qualquer coisa. É isso. Eu não executei uma verificação de antecedentes. Eu não pedi por ela. História. Eu só pensei se meu filho fosse mesmo estando sozinha, eu gostaria que alguém entregue-lhe uma xícara de café e não a prepare. Que estranho. A voz dele não tremia. Não tremia mesmo. Subir. Saiu plano, honesto e cansado, como um homem que já havia esgotado todas as suas energias. Sua adrenalina semanas atrás e só tinha verdade se foi. Catherine Hale tentou acompanhamento, mas Philip já estava mudança. Ele apresentou 3 peças de provas para o tribunal. A primeira foi um conjunto de registros financeiros mostrando que Victor Whitmore havia contratado uma particular empresa de segurança não para proteger Grace, mas para monitorar seus movimentos e pressão qualquer pessoa que lhe oferecesse ajuda. A segunda foi uma chamada telefônica gravada entre o assistente de Victor e a cidade inspetor que havia ordenado o fechamento de Café Langford. Uma ligação em que o assistente especificamente chamado Samuel Carter pediu a máxima perturbação. O terceiro documento era uma declaração juramentada assinada por as 2 testemunhas anteriores que tinham retiraram seus depoimentos. Ambos declararam,
eles receberam ameaças diretas de representantes da equipe jurídica de Vitor. O tribunal não entrou em erupção. Ele continuou. Frio. Catherine Hale pediu um recesso. O juiz negou. Vitor Whitmore descruzou os braços pela primeira vez e inclinou-se em direção aos seus advogados, sussurrando algo que nenhum deles parecia preparado para responder. Philip Hargrove ele não comemorou. Fechou a pasta. E sentou-se ao lado de Grace, que não tinha audiência foi transferida desde o início. Os juízes analisaram as provas e perguntaram a 3 perguntas de acompanhamento de Philip, e ordenou uma investigação formal sobre a equipe jurídica de Vitor Whitmore para testemunhas, intimidação e abuso de autoridades municipais processo. Após a audiência, Grace saiu do tribunal antes de todos. Se não, Samuel a encontrou parada no corredor perto de uma janela com vista para o rua abaixo. Ela não se virou quando ele se aproximou, mas ela disse: eu passei 11 meses pensando que tinha perdido tudo. Meu nome, minha casa, minha capacidade. Confiar em alguém. E a coisa que me trouxe de volta limpa a garganta não era um advogado nem uma ordem judicial. Era uma sacola de comida deixada perto de uma porta lateral por alguém que nem sequer queria reconhecimento por isto. Samuel ficou ao lado dela e não disse nada. Porque nada do que ele dissesse seria maior do que aquilo que ela acabará de realizar daquele quarto. 2 semanas depois, Grace Whitmore fez um anúncio público. Ela usou sua parte da herança para estabelecer uma fundação em nome de seu pai, nome focado em apoiar trabalhadores de baixa renda, trabalhadores e pessoas que vivenciam sem teto, ajuda direta, jurídico, proteção e colocação profissional. Os primeiros programas da fundação foram uma parceria com pequenas empresas em todo o Boston, oferecerá refeições matinais gratuitas. Totalmente financiado e estruturado legalmente, portanto que nenhum lojista arcaria com o custo sozinho. O Café Langford foi o primeiro para assinar. A cidade desistiu do seu ordem de inspeção. Langford nunca agradeceu Samuel diretamente, mas ele lhe deu um aumento. E parou de mencionar a porta lateral. Samuel Carter não ficou rico. Ele não se mudaram para um apartamento maior ou ele largou o emprego na cafeteria. Ainda acordava às 4h15, ainda andava de bicicleta. Ônibus no escuro, ainda lotado, Elisa almoço antes do sol nascer. Mas as despesas médicas não foram pagas por Grace diretamente, mas através da Fundação Programa de Assistência Emergencial, que Samuel se classificou como qualquer outro. Ele se candidatou, entregou a documentação e recebeu uma carta pelo correio há 6 semanas. Mais tarde. Sem tratamento especial, sem favores, apenas um sistema que funcionava da maneira correta. Os sistemas devem funcionar quando as pessoas certas estão encarregadas da construção. Grace não ficou em Boston. Ela voltou para a casa de seu pai em Connecticut, uma vez que a batalha legal foi resolvida, mas ela retornou à cidade a cada poucos meses para supervisionar operações da fundação. Ela e Samuel conversavam ocasionalmente, em breves ocasiões. Nunca demorado, nunca sobre nada dramático. Quando ela perguntou como ele estava fazendo e Samuel disse a ela que o menino tinha, ele começou a ler sozinho, Grace sorriu. Nisso. De verdade, pequeno e desprotegida, o tipo de expressão que ela provavelmente não tinha sido usado em mais de 1 ano. Uma manhã no início da primavera, Samuel chegou à loja antes de qualquer outra pessoa. Ele destrancou a porta da frente e ligou a luz. As luzes, e começou o primeiro pote de café. Pela janela, ele notou um homem parado perto da esquina onde Grace costumava esperar, mãos mais velhas e sem barba, profundamente nos bolsos do casaco, olhando fixamente para o calçada. Samuel não pensou muito nisso. Ele tirou um bagel fresco da bandeja. Serviu um café pequeno com 2 colheres de açúcar, e colocou ambos em um papel pardo. Mala. Ele caminhou até a porta lateral, largou a bolsa no degrau e voltou. Lá dentro. Ele não disse nada. Ele não precisava. Algumas coisas não precisam. Exigem uma explicação. Eles simplesmente precisam de alguém disposto a fazê-lo silenciosamente, consistentemente, sem perguntar o que eles receberão em troca.
Porque essa é a verdade. Ninguém fala sobre gentileza. Não precisa de um público. Não precisa de recibo. Não é uma dívida que alguém lhe deve. E não é um sacrifício que deva ser feito. Você está quebrado. É uma escolha feita nos pequenos momentos em que ninguém está olhando e nada é garantido. E às vezes, só às vezes, essa escolha vai muito além de qualquer tribunal, qualquer coisa, fortuna, ou qualquer nome em um edifício. Poderia. Não porque isso mude o mundo, mas porque isso lembra uma pessoa, apenas primeiro, que eles não foram esquecidos.